Muito bem, pessoal. Boa noite a todos que eu ainda não cumprimentei. E hoje nós vamos encerrar um ciclo que eu iniciei. Eu me propus a falar aqui a respeito de 6 temas, dos quais eu encontrei no livro do Dietrich Bonhoeffer, que falam a respeito de comunhão, né? Esse último assunto. O nome do livro, né, é Vida em Comunhão. Então, o livro como um todo, ele fala a respeito desse tema. E eu separei em 6 temas, porque foi uma parte fácil de separar. Então, nós conversamos sobre discipulado, igreja, graça, confissão. Domingo passado falamos sobre oração. E dessa vez, então, vamos falar sobre a comunhão, que é o que encerra o ciclo, que faz o sentido como um todo do livro. E uma frase, então, que ele fala é: a verdadeira comunhão cristã é obra de Cristo, sustentada para a glória de Deus e destinada a revelar o Evangelho ao mundo. Então, nesse último trecho, eu gostaria de resgatar algo que a gente, às vezes, deixa passar batido. Nós sabemos, todos nós, que Cristo deixou uma missão para todo cristão. E quando a gente fala da missão de todo cristão, nós obviamente vamos lá para o fim do Evangelho de Mateus, a grande comissão. Todo o poder me foi dado, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. É assim que nós temos a grande comissão. Ou talvez a gente lembre de Atos capítulo 1, versículo 8, onde antes do Pentecostes, Cristo chama seus discípulos e fala que então vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a gente pensa que missão é isso. Missão é levar o Evangelho adiante. E está certo, missão é levar o Evangelho adiante. Nós vimos aqui o testemunho do Arthur, pedindo oração no Uruguai, um país secularizado, um lugar secularizado, onde o Evangelho encontra dificuldades para ser manifesto. Então nós temos lá o Arthur e nós dizemos assim: puxa, ali é o momento missionário. E é mesmo, é o momento missionário. É o momento em que nós estamos falando dos missionários. O Oleiro ainda citou a família Maroto, na Sérvia, a família Custódio, na Espanha. Nós temos agora, nesse final de semana, e em toda a semana que vem ainda, o Dudu e a Regina, junto com o Lucas Vanoni, lá nos Estados Unidos, fazendo uma VBS para crianças. Então, isso é missão, é verdade. E quem fica? Qual é a missão de quem fica? A missão de quem fica, às vezes, a gente esquece, mas ela está ali, no final de um dos evangelhos também, ou perto disso. E está lá em João, capítulo 17. Então já abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Só para dar uma pequena introdução, o Evangelho de João, ele encerra em um grande bloco, ou quase encerra num grande bloco, que é o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17. É legal porque os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da última ceia de Jesus como se fosse uma coisa bem rápida. Aconteceu rápido. Eles chegaram lá, eles comeram. Jesus mandou Judas embora porque ia traí-lo, e daí pega o cálice e pega o pão e entrega para eles e eles saem. Já o evangelho de João mostra que foi uma refeição relativamente demorada. Porque a última ceia no Evangelho de João, registrada, começa no capítulo 13. E o capítulo 13 de João fala sobre humildade e serviço. A parte mais famosa do capítulo 13 de João é quando Jesus lava os pés dos discípulos. E isso aconteceu quando eles estavam se preparando para sentar à mesa na última ceia. É ali que ele tem aquela conversa com Pedro. Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés. Jesus diz: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Jesus ensina essa parte da humildade. Depois, no capítulo 14, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo. Ainda nesse meio de refeição, durante esse momento da refeição, Jesus fala da vinda do Espírito Santo.
Por isso que a parte mais famosa de João 14, é inclusive usada, muito comum em velório, que é quando Jesus fala: não tenham medo, não se aflija o vosso coração. Estou indo preparar morada para vocês no céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. É esse o contexto de João 14. É dentro do cenáculo onde eles estão participando dessa última ceia. Depois vem o capítulo 15. E o capítulo 15 de João é o famoso texto de eu sou a videira, vocês são os ramos. Onde Jesus fala da importância de estarmos unidos a Ele. E uma vez que estamos unidos a Ele, que é a videira verdadeira, nós estamos produzindo frutos que são colhidos pelo agricultor, que é Deus. E aí então nós chegamos no capítulo 16, onde ele fala a respeito de perseguição, perseverança e missão. Capítulo 16 do Evangelho de João. É um capítulo duro, porque ele fala que nós seremos perseguidos e que haverá momentos difíceis, mas que o cristão precisa manter perseverante no meio disso tudo. E aí nós entramos no capítulo 17. Tudo isso só para a gente chegar aonde eu quero que a gente converse hoje. Mas o capítulo 17 eu também divido ele em algumas partes. Capítulo 17 de João eu divido assim, é a oração que Jesus vai fazer. É a última oração antes dele ser preso. São as últimas palavras de Jesus antes de ir para a prisão. É a penúltima oração registrada de Jesus, porque a última oração é quando ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o teu espírito, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Essa é a última oração de Jesus. Então, o capítulo 17 de João é a penúltima oração de Jesus. Então, eles entraram no cenáculo, lavaram os pés dos discípulos, Jesus falou a respeito da vinda do Espírito Santo, falou sobre a videira verdadeira, perseguição, e sai para o jardim. Lá ele ora esse capítulo 17, e aí no final dele ele é preso. Então, versículos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo. Do versículo 6 até o 19, Jesus ora pelos discípulos, aqueles que estão ali com ele, os 11 que sobraram, porque Judas saiu, e aqueles que estavam ao redor. E os versículos 20 a 26, Jesus ora por nós. É por mim e por você que Jesus está orando a partir do versículo 20. E é exatamente esse trecho que eu quero que a gente olhe agora. João 17, versículo 20. Então, já que nós somos inseridos dentro do contexto, nós vamos agora então poder orar e olhar essa última oração de Jesus, que começa dizendo assim: minha oração não é apenas por eles. Por eles quem? Pelos discípulos. Lembra que eu falei? Ele acabou de falar sobre discípulos. Agora Jesus amplia essa oração. Então, minha oração não é só para eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ele está falando de mim e de você aqui. E olha como isso é missão. Por quê? Porque por meio da nossa mensagem o mundo crê em Cristo. Então é missão. Eu oro então também por aqueles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que todos os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa é a última oração de Jesus, porque o capítulo 18 Jesus vai ser preso pelos guardas do Sinédrio, vai ser levado até o sumo sacerdote, vai ser julgado. Então aqui agora, Jesus fala que nós temos uma missão aonde estamos. Você e eu não estamos no Uruguai, não estamos na Sérvia, não estamos na Espanha, não estamos em nenhum país estrangeiro, a maior parte de nós nasceu aqui no Rio Grande do Sul,
A maior parte de nós está em Caxias do Sul e a gente diz assim, quando falam em missões, a gente acha que missões é coisa para quem foi. Mas aqui Jesus fala de uma missão daqueles que ficam. E a missão daqueles que ficam é manifestar a sua presença por meio da comunhão. É por isso que esse livro fecha com essa ideia de comunhão, e é por isso que eu gostaria de ler com vocês exatamente esses versículos agora, um por um. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa oração de Jesus é que comunhão é um presente que nasce da obra de Cristo. Versículo 20, a primeira parte do versículo 21 também. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Essa é a mensagem. Então, a primeira conclusão é que Jesus não pede para que nós fôssemos transformados como indivíduos isolados. O problema é que hoje nós vivemos em uma sociedade onde o individualismo está sendo cada vez mais forte e realmente traçado, a ponto de nós termos pessoas que creem que podem crescer espiritualmente alheios à igreja. E aqui Jesus corta exatamente esse mal por uma raiz extremamente forte. Porque Jesus pede que os seus, aqueles que crerão, sejam um, estejam unidos. E quando a gente olha a história bíblica, nós vemos que Deus sempre trabalha em grupo. É um casal criado no Éden, é uma família chamada a partir de Abraão, é uma nação chamada a partir de Moisés e Israel, é um povo chamado igreja. Jesus nunca trabalha exatamente no indivíduo. Jesus trabalha em um corpo e nesse corpo ele vai tratando indivíduos. Quando nós lemos a história bíblica, nós não podemos olhar a história bíblica como só a história de pessoas isoladas. Quando eu olho Abraão, eu não posso só olhar a história de Abraão. Tem Sara sendo tratada ali. Tem o seu filho Isaque e o seu outro filho Esaú. Quando eu olho para Jacó, não tem só Jacó, tem Leia, tem Raquel, tem Zila, tem os seus 12 filhos. Todo mundo está sendo trabalhado. Por isso que quando a história de Jesus me encontra, ela não me encontra isolado. Ela me encontra em grupo. E ela me insere em um corpo. E a partir desse momento, esse corpo agora vai crescendo. E vai se estabelecendo. Então, comunhão é um presente que Deus nos dá. A nossa cultura, embora valorize o individualismo e a individualidade, embora hoje nós temos tecnologia suficiente para viver dentro da nossa casa sem precisar ir para qualquer outro lugar, o Evangelho valoriza a comunidade. E uma frase que eu ressaltei do livro é que ele fala assim: comunhão não nasce porque pessoas resolveram conviver umas com as outras, mas a comunhão nasce porque Cristo morreu e reconciliou pecadores com Deus e consigo mesmo. Então, diante disso, o que sobra para nós é que quando nós esquecemos que a união que Cristo comprou para nós, como comunhão, nasceu na cruz, nós começamos a tratar a igreja de forma desviada. A igreja vira um clube, a igreja vira um grupinho de pessoas dos quais a gente se isola, a igreja vira simplesmente um lugar legal em que a gente quer ali se divertir. Ou quem sabe a igreja vira alguma coisa que eu vou de vez em quando, porque eu não preciso, mas de vez em quando eu vou. Quando nós esquecemos que a comunhão nasce da cruz, nós também começamos a nos reunir apenas com aqueles que são semelhantes a nós. E aí nós criamos uma igreja alienada. Nós colocamos a igreja em um contexto cultural que talvez não seja exatamente aquilo, porque Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Então nós temos que ter pessoas pensando diferente no nosso meio. E tem que estar vivendo juntas. Uma das coisas que mais me ensoberbece quando eu olho o Evangelho, eu vejo os discípulos de Jesus, diz assim, cara, é cada um de um pelo. Tinha tudo para dar errado. Você pega lá Mateus, um publicano que cobrava imposto dos seus irmãos judeus e enriquecia a custa desses impostos, cobrando imposto para Roma. Ele cobrava o imposto a mais dos seus concidadãos, enviava o necessário para Roma e vivia com o que sobrava. Então ele era de uma alta classe e de uma alta classe política
porque ele era um servo do Império Romano. Ele era odiado pelos seus amigos judeus. E aí você tem Simão, não o Pedro, mas o Simão Zelote, que era um revolucionário que queria acabar com o Império Romano e que a Palestina fosse exclusivamente governada pelos próprios judeus. E tu tem esses dois caras convivendo entre os 12 discípulos de Jesus, comendo agora a mesma mesa, do mesmo pão e do mesmo cálice. Só aí já dá bom pano para a manga. Outubro está vindo, não esqueça isso. Segunda parte está na segunda parte do versículo 21. Leia aí comigo. Como tu estás em mim e eu em ti. Então a comunhão ela é um reflexo da Trindade. Quando eu não vivo em comunhão com meus irmãos, eu não estou respeitando a essência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu digo que eu posso viver meu cristianismo isolado de todas as outras pessoas, sem necessidade de alguém, sem estar frequentando um grupo de pessoas que me cuida, que trabalha comigo e tudo mais, eu estou dizendo que a Trindade pode ser quebrada. E essa é uma declaração extremamente profunda, porque só tem 2 lugares fora a Trindade, mas em nenhum texto você vai ter isso dito sobre a Trindade, em que diz que de 2 unidades ou mais se faz uma coisa só. Gênesis 2:24, quando é o versículo famoso para casamento, por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua esposa e os 2 serão uma só carne, de 2 faz 1. E nesse texto, aonde a igreja agora se torna um só, como o Pai é um só. Você não vai encontrar em outro momento da Bíblia esse tipo de união. Então Jesus, ele não compara a unidade da igreja com acordos humanos, porque acordos humanos são falhos, podem ser rompidos e quebrados. A história, quando a gente estuda, é a história dos pactos rompidos e das guerras começadas por causa disso. Ele compara que a união da igreja é tão forte quanto a unidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na Trindade se desfruta amor, honra, submissão, porque o Filho é submisso ao Pai, o Pai, o Espírito é submisso ao Filho, nós temos essa submissão na Trindade. Ela é unidade, ela é uma só. Ela é diversa porque o Pai é o Pai, não é o Filho é o Filho, não é o Pai e o Espírito é o Espírito porque não é o Filho nem o Pai. É assim que a ortodoxia entende a Trindade. Não tem competição na Trindade, Deus Pai não quer aparecer mais que o Deus Filho, nem que o Espírito Santo. Eles trabalham juntos, aonde um glorifica o outro, e ao momento que glorifica o outro, glorifica Deus como único. Não tem inveja, nenhum quer ser mais do que o outro, e não tem orgulho. Essa tem que ser a nossa união, essa tem que ser a nossa unidade. Então a igreja, ela não inventa, ela não cria um modelo de comunhão, ela olha para Deus e copia o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos ensina então que na unidade não há perda da nossa identidade. Eu não deixo de ser quem eu sou, eu continuo sendo exatamente quem eu sou. A grande diferença é que agora nós somos um, mesmo sendo diferentes. Assim como quando nós entramos em um casamento, eu não deixei de ser eu, nem a Simone deixou de ser Simone, mas nós somos um só. Então a igreja madura não é aquela onde todos pensam igual. E às vezes nós corremos esse risco. Igreja madura é quando todo mundo pensa igual. Não. Igreja madura é aquela onde as pessoas diferentes permanecem unidas, porque Cristo é maior do que aquilo que nos distancia ou nos diferencia. Essa é a nossa unidade. Então nós não somos um porque pensamos igual, talvez pensamos bem diferente, mas nós somos um porque a união que Cristo criou é maior do que aquilo que nos separa. E nada pode nos separar. Isso nos leva à última parte do versículo 21, que diz assim, aqui, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é missão. Comunhão é o testemunho mais poderoso do Evangelho. Por isso, eu fico extremamente triste, chateado e até mesmo bravo, quando um evangélico por aí pisa no tomate e quebra seu testemunho
Ou quando evangélicos por aí começam a brigar uns contra os outros por causa de alguma coisa, por causa disso, por causa daquilo, porque na verdade, no fundo, é o nome de Cristo que está sendo envergonhado, é a união que Cristo comprou na cruz que nós estamos jogando fora. Esse versículo deveria transformar a nossa maneira de enxergar a igreja, porque Jesus liga as duas coisas, ele liga a unidade da igreja ao testemunho de fé do mundo. Por isso eu digo que esse aqui é também uma comissão. Não é para quem foi, mas é para quem fica. Ser tão unido que o mundo vai olhar e vai dizer assim, cara, tem alguma coisa diferente nesse povo. Mas quando nós brigamos, quando nós nos diferenciamos por alguma coisa, quando nós nos dividimos por coisas que não são realmente verdadeiras, nós quebramos isso. O mundo talvez escute os sermões que os evangélicos produzem. Talvez pessoas visitem igrejas. Hoje nós temos muitos discursos gravados no YouTube. Talvez você ligue lá no YouTube e você veja uma pregação. Talvez uma pessoa do mundo diga, eu vou ver o que esse cara aqui está falando, e escute uma pregação evangélica lá no YouTube. Mas o mundo, mais do que ouvir pregações, vai olhar para nós e vai ver como a gente vive. E nós temos que ser extremamente coerentes no nosso modo de vida. Quando existe no nosso meio perdão, serviço, humildade, amor e reconciliação, o evangelho ganha credibilidade e o mundo olha para a gente e diz assim, tem alguma coisa diferente aí. Agora, quando existe no nosso meio divisão, fofoca, disputa e orgulho, aí o testemunho do evangelho, por causa da igreja, é enfraquecido. A comunhão não é apenas um benefício interno, ela possui um propósito missionário. Quando nós vivemos em união, nós somos missionários, aonde estamos. O mundo conhece Cristo ao observar a comunidade transformada pela graça. E essa é a parte boa. Porque esse mundo aí, ele olha e ele é o mundo do cancelamento. Alguém errou contigo, não fala mais com ele. Tira ele das tuas redes sociais. Para de seguir essa pessoa. Não convida mais ela para a tua casa. Deixa tudo assim. É isso que o mundo diz. Mas quando a gente dá uma segunda milha e diz assim, eu decido perdoar, aí a coisa começa a ser diferente. Eu não sei se você já assistiu a um filme extremamente chato e sonolento, mas que ele foi escrito por Victor Hugo, chama Os Miseráveis. Cara, o filme é de dar sono, pelo amor de Deus. O livro é muito bom, então eu recomendo que você leia o livro. Eu estava hoje falando com um primo meu que foi visitar minha mãe lá em casa, minha mãe fez a cirurgia, ele foi lá, e aí ele perguntou se eu ia no cinema assistir, o que eu ia assistir? Ele pediu se eu assistir alguma Odisseia, isso aí. Eu disse, eu não vou, porque eu já li Homero, cara, e eles só estragam os livros que eu leio, quando eu vou ver no cinema, tá tudo estragado. Então eu não vou assistir. E agora eu lembrei desse, que foi um dos livros que eu li, e depois eu fui assistir e digo, cara, estragaram o filme. Mas eu vou contar para vocês uma parte. É um spoiler, mas tudo bem. É legal porque nesse livro e nesse filme, no filme acontece isso, tem um cara que ele é um morador de rua, e ele é um ladrão, na Idade Média. E ele é acolhido por um pároco, que tem uma mulher, uma sacristã que está junto dele ali, e esse pároco, então, acolhe ele. E uma noite o pároco escuta um barulho, blá, coisa caindo, quebrando, o pároco desce, e o que está acontecendo na igreja, na capela? O cara está roubando tudo que é de prata, tudo que tem de valor e colocando num saco, para roubar. Ele foi acolhido, ele ganhou comida, ele estava na rua, ele estava na miséria e ele foi acolhido. E o padre olha e diz assim, o que está acontecendo aqui? Ele vê o padre e ele dá com um castiçal na cabeça do padre e sai na corrida. Essa mulher acorda com todo o barulho, encontra o padre caído, com a cabeça sangrando. Ela acode o padre, chamam a polícia. Não, aí eles estão ali, enquanto ela está acolhendo, bate na porta. Ela vai lá, quem será essa hora? Não sei, será que voltou o fulano? Não sei. Eles abrem a porta, está o fulano na porta. Só que ele está ancorado pelos braços de 2 policiais. Dizendo assim, senhor padre, uma pergunta.
nós encontramos esse cara aqui com vários bens da igreja. E ele nos disse que o senhor deu isso aí para ele. É verdade ou não é? Aí o padre olha para ele e diz assim: filho, tu esqueceu, leva aqui também. O padre começou a pegar um monte de coisa e jogar no saco. Isso aqui também é teu, pode levar. Aquilo mudou a vida desse homem. O evangelho impacta quando ele faz aquilo que o mundo não espera que a gente faça. Porque enquanto a gente for igual ao mundo e nosso testemunho for nada mais do que isso, nós não impactamos como a graça deve impactar a nossa vida. O livro é bom. Vá, termine de ler, é muito divertido. O filme, se você gostar de musical, assista, né? Não é a minha área. A Raíssa gosta de musical, talvez já tenha até assistido. Mas a graça impacta. Quando nós não fazemos o que o mundo espera que a gente faça, impacta. Eu podia citar aqui também uma frase em que Gandalf fala para o Frodo durante o Senhor dos Anéis, mas eu vou deixar assim. Mas é muito divertida aquela frase também, porque ele queria... Frodo torce, ele diz assim: por que o Bilbo no passado não matou logo o Gollum? E o Gandalf senta com o Frodo e ele diz assim: cara, tu não consegue entender os desígnios que estão acima de nós. Ele não fala Deus, né? Mas a gente sabe que... né? Então, a gente não consegue entender os desígnios acima de nós. E no final da trama, o Gollum é que está envolvido no negócio. Se ele tivesse morrido, talvez não teria tido o fim que teve. Daí eu não vou dar spoiler. Leia os livros. Mas é muito bom. Então, na verdade, a comunhão ela é um testemunho poderoso sobre o evangelho. Quando a nossa vida não é diferente do nosso vizinho, que impacto Cristo tem na minha vida? Se os meus valores são iguais aos do meu vizinho, que impacto isso tem na minha vida? Se o que eu penso igual ao meu vizinho, que impacto isso tem na minha vida? Não tem. O que nos leva à primeira parte do versículo 22, que diz assim: dei-lhes a glória que me deste. Dei-lhes a glória que me deste. Então, quando nós falamos em comunhão, a glória de Cristo é o que sustenta a nossa comunhão. Normalmente nós pensamos na glória como algo que vai acontecer. Lá em Apocalipse, um dia nós vamos ter a glória. Mas Jesus afirma que ele já entregou a glória. E a sua glória está com o seu povo. Significa nesse versículo que se eu quero ver a glória de Deus, eu preciso estar com as pessoas junto de mim. E ao ver as pessoas fazerem alguma coisa, nós enxergamos a glória. E isso é impactante. Quando alguém faz algo diferente, nós vemos a glória de Deus ali. Hoje nós tivemos a oportunidade de ter algumas pessoas que nos glorificaram a Deus, vindo na nossa casa almoçar com a gente de surpresa. Dizendo assim: podemos chegar aí? Podemos almoçar? Venha. E foi muito legal. Então nós precisamos estar dispostos e abertos a fazer isso acontecer. Nós vemos a glória de Deus em todas as coisas. Simone e eu somos gratos e abençoados com muita generosidade de muita gente em nossa vida, e sempre nós lembramos disso e glorificamos a Deus por tudo aquilo que Deus nos dá. Então Jesus afirma que a glória já foi dada. Que glória é essa? Não é riqueza, não é prestígio, mas é a manifestação da presença de Deus em Cristo por meio das pessoas ao nosso redor. Então a igreja permanece unida porque Cristo habita nela. Enquanto mais Cristo ocupa o centro da igreja, menos espaço sobra para o nosso ego. Eu não sou o dono de nenhum ministério, eu não sou o dono de nada, eu não sou a pessoa mais inteligente da igreja, eu não sou a que mais sabe, eu não sou a que mais trabalha, eu não sou a que mais serve, eu sou só mais um aqui no meio. E ninguém é menor do que eu, ao mesmo tempo ninguém é maior. Isso é igreja. O que nos leva agora para o versículo 23, na parte B: que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou. Comunhão revela amor. Comunhão tem a ver com amor. Estarmos juntos tem a ver com amor. Então, é o objetivo final. Não é que as pessoas admirem a igreja, não é a gente ficar famoso, não é a nossa placa ficar famosa, não é a nossa denominação ser a maior do mundo. É apenas que conheçam a Deus por meio do nosso amor. Então a igreja nunca aponta para si, ela sempre aponta para Cristo. Não é a minha igreja que salva, é Cristo.
quando uma comunidade resolve viver isso de verdade, ela é reconciliadora, ela é humilde, ela é serva, ela suporta uns aos outros em amor, e aí entendemos o que Paulo fala, e a gente persevera. Se ela se torna uma vitrine de Deus. E esse é o meu maior medo, às vezes, com a igreja, porque significa que eu estou dizendo para o mundo aí fora, que quando ele olha para nós, ele tem que ver o melhor do reino de Deus. Já foi em alguma concessionária? Já viu carro feio colocado na vitrine de uma concessionária? Não. Esses dias eu fui num lugar aí, cheguei com o meu carrinho, encostei na frente de uma concessionária porque eu ia do lado, pedi, posso deixar aqui? O cara, não, muito feio, bota em outro lugar. Eu disse, obrigado, tá bom. Né? Ele está tapando esse carro feio, está tapando os bonitos aqui na frente, vai para outro lugar. Não, brincadeira, ele não falou isso. Mas é isso. Quando nós dizemos que somos uma igreja, nós estamos na vitrine, dizendo para o mundo, olha para nós e você verá Jesus. Por isso que essas igrejas, ou nós igreja, quando nós oferecemos para o mundo uma coisa que não é Cristo, nós estamos pervertendo toda a mensagem do Evangelho. Nós estamos pervertendo toda a mensagem do Evangelho. As pessoas, elas começam a perceber que existe algo sobrenatural se a gente vive o Evangelho. Porque relacionamentos assim não são produzidos de natureza humana. Lembra que eu falei? Tem algo a mais, tem algo maior. São fruto da graça. E aqui eu acho legal porque o Bonhoeffer, ele foi talvez dos livros que eu li a respeito da igreja, ele foi um dos mais honestos que eu encontrei. Sabe por quê? Porque ele diz assim, vou ler um pedaço aqui, ele faz uma observação. Um dos maiores inimigos da verdadeira comunhão é a idealização da comunidade. O que isso significa? Mais ou menos ele está dizendo assim, não ache que a tua igreja vai ser muito boa e legal de ser amada, mas ame-a. Essa é a ideia. Não ache que a tua igreja é a última bolacha do pacote, mas ame essa igreja. A gente pode pensar, por exemplo, assim, no nosso casamento, nós não casamos com a esposa que nós idealizamos. E também elas não casaram com o grande príncipe que foi idealizado. Mas quando nós nos unimos, nós vamos trabalhando ali e essa esposa se torna aquela que eu amo, mesmo que ela possa, porventura, ter algum defeito, embora a minha não tenha. E ela vai nos amando com os nossos defeitos. E nós vamos tornando isso a essência de um casamento. Por que hoje, às vezes, há um descarte fácil de relacionamentos? Porque eu idealizo que o outro tem que ser aquele modelo perfeito, no primeiro errinho, não vai dar certo, tchau, cada um por si. Agora, pior ainda, pensa nos teus filhos. Eles são aqueles que você imaginou que teria? Provavelmente não. Eles são mais birrentos, eles são mais atrapalhados, eles são mais teimosos do que aquele filho ideal que você imaginou, que ia vir sempre penteadinho, com os livros debaixo do braço, dizendo assim, mamãe, é hora de ir para a escola, vamos, claro, vamos, e vamos cantando pelo caminho, e os pássaros cantando. Não é assim, aquele que acorda antes do despertador, e diz assim, nossa, mamãe, que prazer e maravilha, vamos aqui orar por esse dia tão maravilhoso, né? Não é. Mas tu deixa de amar o teu filho por causa disso? Não, ele continua sendo o teu filho. Independente de qualquer coisa, ele continua sendo o teu filho. E ai de alguém que fala alguma coisa dele. Não é assim? O bicho pega. É isso. Então muitos chegam na igreja imaginando encontrar ali uma comunidade perfeita. Cara, se tu tá aí, não é a comunidade perfeita. Só o fato de eu estar dentro da igreja significa que ela já não é mais perfeita. Quando descobrem que existem pecadores, algumas pessoas dizem, nossa, eu me decepcionei com a igreja. Né? Isso revela uma compreensão equivocada da igreja. E é exatamente isso mesmo. Cristo nunca prometeu uma igreja perfeita. Só lá depois de Apocalipse. Enquanto nós não chegarmos lá, não tem. Cristo prometeu estar presente em uma igreja formada por pecadores que estão sendo transformados em construção. E isso é legal porque às vezes como líderes a gente projeta que todo mundo vai vir em tudo que nós pensarmos.
e eu vou fazer um curso, vai vir todo mundo, e eu vou preparar o estudo do célula, hoje todo mundo virá, e a gente vai imaginando, projetando, e aí quando não vem a gente se decepciona. Puxa vida, veio só 10 pessoas para a EBD. Foi os que Jesus trouxe, vamos lá. Sorriso na cara, pega o material que você preparou e começa a trabalhar com isso. É assim que a coisa acontece. Quem ama uma ideia de igreja vai acabar frustrado. Quem quer participar da igreja perfeita vai trocar de igreja 10 vezes, 15 vezes, como já há pessoas que fazem isso. O cara passou por mais igreja do que posto de saúde, do que farmácia São João em esquina de Caxias do Sul. Quem ama a igreja de Cristo está santificado e vai aprender a exercer graça, paciência, perdão e serviço. É assim na nossa família, é assim na igreja. Então a comunhão verdadeira não floresce porque todo mundo é maduro. Ela floresce porque todos nós dependemos da graça de Cristo. Essa é a comunhão verdadeira. Como é que a gente aplica isso agora em nossa vida? Bom, primeiro, faça de tudo para preservar a unidade da igreja, porque ela é um presente de Deus. Não seja fofoqueiro, não fica criando intriga, não fica falando do irmão pelas costas, não faça isso. É uma ofensa a Deus e é uma agressão à comunidade do qual você foi inserido. Então preserva a unidade. Alguém rateou contigo? Perfeito, você senta e conversa. Vamos acertar isso aqui? Vamos. E é assim que tem que ser. Segundo, ame pessoas reais, não as pessoas idealizadas. Ame as pessoas reais. Não vá olhar, procurar amigo na rede social, no Instagram. Porque ninguém fala a verdade no Instagram. O Instagram, não sei se você sabe, talvez eu escandalize você, aquilo é maquiagem, galera. A gente só bota as melhores partes. Não é? Ninguém bota as labutas, ninguém bota acordando o filho, brigando com ele em riste. Não, a gente só bota quando está pronto, bem penteadinho, no carro, tira uma selfie e bota lá, levando o filho para a escola. Né? Ninguém sabe o perrengue que você passou para botar essa criatura dentro do carro. Né? E como ele já sabe que ele vai para a rede social, ele precisa parecer bonitinho, então ele até sorri. Né? E aí aquela foto parece bonita e tu olha e diz assim, que inveja do Edu e da Fábio levando os filhos para a escola, tudo penteadinho, arrumadinho, que família feliz. A minha é um perrengue. Cara, a gente só bota ali as melhores partes. A gente bota as paisagens mais bonitas de São Chico de Paula quando a gente vai, né? Mas a gente não bota os perrengues. Ciclista bota aquelas paisagem bonita, eles lá na frente. Ninguém bota pedalando morro acima, desistindo, dizendo assim, cara, por que eu fui inventar de pedalar hoje? Né? Não. Mas aí quando chega lá, hashtag que passeio lindo. 70% do passeio foi, por que eu vim pra cá? E não sei o quê, quando é que eu vou voltar? Mas daí chega no lugar bonito, tira foto para botar no Instagram. É assim. Ame pessoas reais. Não espere uma igreja perfeita. Seja parte do processo de santificação que Deus está fazendo no seu povo. Então, ou seja um degrau para que o outro seja alguém melhor amanhã. E não um degrau para baixo, mas que ele possa progredir quando encontrar a gente. Terceiro, resolva conflitos rapidamente. Rapidamente, o mais rápido possível. Relacionamentos quebrados enfraquecem nosso testemunho. Comunhão exige humildade para pedir perdão e disposição para perdoar. Aquele negócio, não perdoo isso. Não existe. Vamos lá. Vamos seguir. Não vá. O próprio Paulo fala, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Vamos resolver rapidamente. Rateou comigo, beleza. No que terminar o que está acontecendo, cara, posso falar contigo, Gutinho? Vem cá, vamos sentar aqui e vamos conversar. Cara, eu não gostei daquilo que você falou. Acho que você foi grosseiro. Tá bom, ok. Independente até, talvez o Gutinho vai dizer, pois é, eu falei aquilo, sei lá. Mas eu já tenho que estar disposto a perdoar. Quarto, lembre-se de que cada irmão foi comprado pelo sangue de Jesus. É impossível desprezar aquilo que Jesus considerou precioso o suficiente para entregar a sua própria vida. Então, quando você olhar para o outro, não olhe como inimigo. Olhe como alguém para quem Jesus derramou sangue. E como aquele padre, escrito por Vitor Hugo, nos Miseráveis,
Diga assim: querido, tu tinha que ter levado mais coisa, por que levou só isso? Esteja disposto. Cada irmão foi comprado pelo sangue de Cristo, não pelo meu. Se ele me ofendeu, já começou ofendendo o Pai que criou essa união que nós acabamos de ver aqui. Mas eu tenho que estar disposto a perdoá-lo e dizer: ok, vamos lá. Mais uma milha. Vamos andar junto. Você me magoou, sim, mas vamos lá. Quinto, faça da comunhão um testemunho para o mundo aí fora. A missão da igreja não acontece apenas quando ela proclama o Evangelho, mas quando ela vive o Evangelho. Aí o mundo vai dizer: eu não tenho argumento contra essa igreja. O problema de nós cristãos é que a gente entrou no modo batalha e a gente está querendo enfrentar o mundo com as mesmas armas que ele nos enfrenta. E aí nós botamos o modo batalha, o milico cristão, o soldado cristão, e a gente quer ir lá futucar o mundo. Gente, nunca foi assim que nós ganharíamos o nosso testemunho. Conclusão sobre o que nós vimos hoje. Poucas horas antes da cruz, Jesus olhou para o futuro. E ele viu a sua igreja, não só essa igreja, a sua igreja, espalhada entre os povos, entre diversas culturas e gerações. E ele orou por essa igreja. Ele não pediu que todos tivessem os mesmos dons. Ele não pediu que todos nós fôssemos iguais e pensássemos do mesmo jeito, mas ele pediu que nós fôssemos um. E essa unidade não nasce do esforço humano, ela nasce da cruz. Ela é sustentada pela presença de Cristo. Ela é alimentada pela graça. E ela existe para que o mundo reconheça que Jesus é o verdadeiro Filho enviado pelo Pai. A comunhão cristã não é resultado de pessoas extraordinárias vivendo juntas. A comunhão é um milagre de pecadores perdoados aprendendo a viver como família de Deus. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo Teu sangue precioso que nos comprou e nos transformou em um só povo, que hoje manifesta a Tua graça, a Tua verdade e vive essa verdade. Não talvez como idealizamos, porque aquilo que idealizamos não é o que Tu tem feito, mas ainda assim, aquilo que Tu tem feito é precioso aos nossos olhos. Então, Senhor, que possamos crescer em comunhão, que possamos crescer em relacionamentos uns com os outros, que possamos dedicar mais tempo nos nossos relacionamentos e que aquilo que nos diferencia ou aquilo em que nós não somos iguais possa ser apenas um pequeno ponto do qual a Tua graça é tão maior que a gente ainda assim vive junto. É isso, Senhor, que nós pedimos essa noite, que sejamos a Tua igreja e que possamos manifestar a Tua unidade, aonde quer que estejamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.